for action. The time has come to believe or don't believe. Mais uma vez conectados aqui por este website aqui da Luz do Entardecer, da igreja aqui em Curitiba. É mais uma vez um prazer e uma honra estar falando para vocês. Me caiu mais uma vez o lote de que eu falasse essa noite para vocês e o pastor confiou que eu fizesse esse trabalho. Então, aqui estou eu e espero que Deus possa abençoar cada um de nós nesta noite, que Deus possa falar conosco através da sua palavra, que Deus possa nos ajudar de alguma forma. Eu sou apenas seu irmão em Cristo, sou apenas um pecador salvo pela graça de Deus e estamos aqui lutando ombro a ombro, tentando fazer o nosso melhor para agradar ao nosso Senhor Jesus. Eu, assim como você, simplesmente amo muito a este Deus, amo esta palavra e sempre que eu posso testificar ou falar aquilo que Deus tem feito na minha vida ou tem mostrado para mim, eu gosto de compartilhar. Sei que isso não faz de mim ninguém maior do que você ou maior do que ninguém, mas simplesmente é o amor que eu tenho para com a palavra de Deus, porque nós sabemos que Deus é a palavra, como nós vimos da última vez que nós falamos aqui, há 2 semanas atrás. Eu acredito que na última terça-feira não foi possível fazer a transmissão. E desta vez aqui estou eu para falar de novo. Mas como eu disse, simplesmente sou seu irmão em Cristo e estamos aqui tentando o nosso melhor para agradar a Deus e para alcançarmos aquele nível mais alto, alcançar aquela marca, a marca da perfeição, que esta é a era onde Deus requereu de nós que nós atingíssemos a marca maior, o alvo de que todos nós estamos tentando acertar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Deus tem nos abençoado grandemente, Deus tem feito grandes coisas por nós nesses últimos dias, estamos vivendo uma hora muito especial. E eu gostaria simplesmente de continuar falando do mesmo assunto que nós estávamos falando no último programa que eu estive aqui. E eu espero que seja uma bênção para você. E como eu disse da outra vez, eu não sei tudo e talvez pode ser que eu fale algo que esteja incorreto, mas eu espero que Deus possa mostrar a intenção dos nossos corações e de fazer o nosso máximo, se esforçar o máximo que podemos para magnificar, para honrar e dignificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu simplesmente digo para você que se você não concordar, eu não vou ficar bravo e eu não vou ficar triste. E você tem todo o direito do mundo. Eu lembro que eu estava pensando esta semana sobre quando Deus, após Abel ter oferecido aquele sacrifício, então, a partir do momento que ele oferece o sacrifício e ele é aceito por Deus, Deus tendo agora um testemunho, uma vindicação de que a revelação que Abel tinha era verdadeira, então ele requereu de que Caim, o seu irmão, fizesse da mesma maneira que Abel. Contudo, o irmão Brana diz na mensagem no livro As 7 Eras da Igreja, em que em nenhum lugar da Bíblia se vê uma resposta tão dura de um ser humano contra Deus, mais do que a resposta de que Caim deu para ele. Foi a coisa mais desastrosa, a coisa mais horrorosa, o maior desrespeito com que ele teve para com Deus. Mas para mostrar como Deus é, Deus simplesmente disse para ele. Ele disse, está bem, Caim, se você quer seguir o seu caminho, você vai e faça da maneira que você acha que está certo. E não só isso, ele foi e ele matou o seu irmão. Deus volta a falar com ele e ele dá aquela resposta que eu acabei de mencionar.
e ele deu-lhe uma marca. Ainda por cima de tudo, Deus deu-lhe uma marca para proteger ele. Isso mostra a grandiosidade ou a grandeza de Deus para com todos nós. O quão Deus é bondoso, o quão Deus é benigno, o quanto Deus é amoroso e o quanto Ele se importa por cada alma que está sobre a face da terra. Ele é um Deus de juízo, mas ele realiza o juízo simplesmente porque Ele ama. E quando você simplesmente cruza a linha ou você desobedece a sua palavra, Ele sendo justo, Ele tem que trazer o juízo. Amém? Agora, para nós começarmos, eu gostaria de começar no mesmo lugar praticamente que nós terminamos da última vez, mas eu vou dizer algo aqui. Se você está assistindo este programa e você não assistiu o primeiro, você tem que assistir o primeiro ou provavelmente você vai ficar confuso. Porque toda aquela base que eu falei no programa passado era para tentar chegar nisso aqui, porque a partir daqui nós iremos para outro lugar. Eu acredito que o erro com muitas pessoas, às vezes, é que eles tomam algo que o profeta disse em algum lugar, mas eles não tomam aquilo com outra coisa que o profeta disse em outro lugar. Você nunca pode pegar um lugar da mensagem e tentar fazer algo em cima daquilo ali. Você tem que pegar aquele pedaço com todos os demais pedaços. E quando você coloca, aí é onde entra o que ele disse, que as Escrituras, e a mensagem é as Escrituras reveladas, é onde ele disse que é como se fosse um quebra-cabeça. Então, se você vê uma peça ali, você tem que descobrir onde ela vai. Você não pode eliminar a peça, você não pode jogar a peça fora. Assim como nas Escrituras, quando Jesus disse para os seus discípulos, a última vez que ele apareceu para eles, ou uma das últimas vezes, ele disse: "Ide por todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Se você pegar só esse pedaço e você não pegar mais o pedaço de Atos 2:38, Atos 19 e assim por diante, você não vai fazer sentido. Então, por isso que a Bíblia diz toda a palavra de Deus, que o justo viveria, que nós viveríamos de toda a palavra de Deus, não pedaço da palavra de Deus. Para nós, nesses dias, o que tem retornado não foi um pedaço, uma porção da palavra de Deus, mas foi toda a palavra de Deus que retornou a nós. E toda esta palavra de Deus, ainda depois de ter vindo toda a palavra de Deus, eu quero que você medite nisso aqui. O que é toda a palavra de Deus? Foi a porção entregue na primeira era, mais com o da segunda era, mais com o da terceira era, quarta, quinta, sexta e sétima. Mas nós vemos que depois que veio o mensageiro em cena e ele prega a mensagem dos 6 mensageiros últimos, faltava a coisa mais importante de todas, que era ligar as mensagens. Os 7 selos, ou a abertura dos 7 selos, não trouxe uma mensagem nova. Foi a ligação entre as mensagens que foram apresentadas através do 7º mensageiro. Quais foram as mensagens apresentadas através do 7º mensageiro? Do 7º mensageiro? Foi as 6 primeiras mensagens. Ele prega as 6 primeiras mensagens até 1963. Quando chega em 1963, o cabo de ligação para fazer com que aquilo tudo funcionasse é chamado de a abertura dos 7 selos. Ou, em outras palavras, realmente a abertura nos mostra o que realmente foi a palavra desses mensageiros. O que era aquilo? Que eles viveram aquilo sem realmente saber o que aquilo era. Nós podemos estar vivendo hoje algo sem saber aquilo que nós estamos vivendo. Então os 7 selos vieram justamente para desvelar o que tinha sido vivido através das eras. A palavra de Deus em um povo, em um grupo, debaixo do seu mensageiro. Agora, só teve um povo na terra que realmente veio debaixo dessa unção. A unção da ligação entre as 6 mensagens. A Mombrana disse, eu creio que é no livro das eras, que ele não trouxe, o 7º mensageiro não traria nenhuma mensagem específica, mas que ele simplesmente conectaria as 6 mensagens que vieram antes. E é por isso que na mensagem Estatura de um Varão Perfeito ele disse que a virtude sem a fé ela não funciona. A paciência sem o amor fraternal não funciona. Ou a virtude mais a paciência, mais a fé, mais o amor fraternal sem a piedade não funciona. Se não houver, e o que ele chama lá de a argamassa, que é o Espírito Santo, ele disse, que é o Espírito Santo que liga todas essas pedras juntas do edifício que Deus tem
voltado a restaurar nos nossos dias, que é disso que nós estaremos falando nessa noite, não vai funcionar. Você tem que ter tudo aquilo para que o homem perfeito esteja caminhando na terra mais uma vez. Então, como nós estávamos falando no programa passado, e nós chegamos a tocar brevemente sobre a restauração da imagem, e depois, quando a imagem é restaurada, o fogo santo desce sobre aquela imagem, então ele se torna deidade, ele se torna um homem eterno junto com Deus, que era justamente o que Adão perdeu lá no princípio. Adão não era só a imagem de Deus, a imagem de um homem, mas ele era Deus também. Parte de Deus estava em Adão. E o que ele perdeu lá no princípio não foi a imagem de um homem. Ele continuou sendo homem, ainda que no estado caído, mas ele continuou sendo um homem. Ele tinha inteligência superior aos demais animais, nós estaremos falando disso hoje. Mas, além disso, ele tinha a deidade. E foi o que ele perdeu lá no princípio. Deus tirou a deidade. A deidade é o que dava a capacidade de Adão viver eternamente. Eu quero que você preste atenção num negócio muito profundamente aqui. De que Adão foi criado. Adão era um homem perfeito, mas ele foi criado. Deus, na sua figura humana, ele não foi criado. Nós vimos aqui no programa passado, e nós provamos pela Bíblia e pela mensagem, de que o Logos não foi criado. Mas que o Logos é eterno, pois o Logos é o próprio Deus. É o próprio Deus manifestado. A primeira manifestação de Deus se chama Logos, ou o Filho de Deus, que é a mesma coisa, ou a Palavra de Deus, que é a mesma coisa. Mas Adão foi criado. Então, quando ele foi criado, isso significa que se ele teve um princípio, ele poderia ter um fim. E o que Deus fez foi pegar pegou a sua própria vida, a sua vida eterna, e pôs naquele homem. E no programa passado nós falamos de que como é que Deus tinha criado tudo aquilo, nós apenas estávamos comentando em Gênesis capítulo 1. Grave isso aqui. Gênesis capítulo 1 não era ainda a manifestação do homem que Deus criou. Tá? Gênesis 1 não é ainda a manifestação do homem que Deus criou. A manifestação deste homem acontece só no capítulo 2 de Gênesis. Agora, o que nós realmente estamos falando aqui é a história da redenção, ou o plano de redenção. O plano de redenção de Deus, como é que ele é desenvolvido? Então, no capítulo 1, Deus apenas havia criado o homem, mas ele não havia manifestado aquele homem ainda. Então, no capítulo 2 é onde ele manifesta aquele homem aqui na nossa dimensão. E se você entender como é que Deus manifesta este homem aqui, é o que está conectado com os nossos dias. Porque se Deus fez aquilo lá, vai mostrar para nós como é que Deus vai fazer aqui para nós retornarmos àquela imagem. Você está entendendo? Se você analisar o que foi feito lá, você vai entender o que está sendo feito aqui. E como eu disse no programa passado, a dificuldade das pessoas entenderem a abertura da palavra agora é porque uma pessoa pode dizer assim: eu creio, mas você crê que Deus é um? Não adianta nada se você não tiver a revelação de como ele é um. Porque o unicista sabe que ele é um. Os judeus lá na Palestina, ou lá em Israel hoje, eles creem que Deus é um. Mas eles não sabem como é que Deus é um. Como é que Deus se manifestou em seu Filho Jesus. Como é que ele veio e ele deu sua vida e teve todo o plano através das 7 eras da igreja. Muitos crentes hoje, no nosso meio, eles creem que Deus é um. Mas eles não sabem como que Deus é um. Então, se você não sabe como que Deus é um, você não sabe como Deus vai te restaurar. Porque a maneira que Deus é, você é. Então, você nunca vai entender o plano de Deus na sua vida. Por isso que é importante olhar para Deus e olhar para nós. Olhar para Deus e olhar para nós. Porque você vai ver que Deus está refletido em seus filhos e filhas. Mas ele não está refletido naquele homem da forma caída. Ele está refletido na forma do homem restaurado. Mas só tem um povo sobre a face da terra que conhece verdadeiramente o homem restaurado. Essa é a pessoa revelada. Se você não é revelado, você não conhece a restauração de Deus. Se você é revelado, você conhece a restauração de Deus. Se você conhece a restauração de Deus, ora, você conhece como Deus é. Porque ele fez nós segundo o seu feitio. Exatamente como Deus é, nós vimos no programa passado. Em Gênesis capítulo 1, ele cria primeiro o homem espírito.
E depois este homem espírito, a aparência humana, se você olhasse para ele, era um homem, espírito. Mas ele tinha um atributo que era muito maior do que simplesmente aquele homem espírito. O atributo que ele tinha lá, o atributo eterno de Deus. Por isso que diz que ele era semelhante a Deus. Em outras palavras, ele tinha a deidade de Deus em si. Mas, lembrem-se, vamos ver como é que Deus manifestou isso no primeiro homem Adão. Se nós vermos como ele manifestou no primeiro homem Adão, nós teremos exatamente a noção de como ele está fazendo agora na sua noiva, no seu povo, através do ministério do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que foi manifestado nesse tempo, nesta era, através de um profeta. Amém? É disso que nós queremos falar. Para começar aqui, eu peguei uma oração do irmão Branham, na mensagem A Personificação do Cristianismo. Ele vai orar, e preste bem atenção na oração do irmão Branham. Ele diz assim: E Deus Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, o sempre afagante, almejante e suave Espírito Santo, eu te peço hoje que tu tomes teu lugar no coração de cada pessoa que levantou sua mão. Eles te querem dizer, significar, de que eles precisam de ti. Ah, como eles precisam de ti! E se eles estão reconhecendo isto agora, quanto mais na hora quando o coração estiver recusando-se a bater? E na hora que eles sentirem os vapores frios da morte entrarem flutuando? Quanto mais ainda eles não vão reconhecer então? E o que somos? E de onde viemos? E para onde estamos indo? E Pai, estamos cansados das personificações da vida cristã. Eu acredito que essa é a tua oração e essa é a minha oração também. Aí ele diz assim: crie em nós, Senhor, hoje um novo coração, um novo espírito, e coloque teu espírito de acordo com a palavra de teu profeta no meio de nosso espírito e nos controle através do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da bondade, da gentileza, da paciência e da fé, e que todos os frutos do espírito possam ser achados em nós, ao nos rendermos humildemente nossas almas às partes mais interiores. A vida que traz todo este potássio terreno e cálcio e o petróleo juntamente e nos mantém. Assim, quando sair, voltamos para o pó e nós rendemos nossos espíritos. Nós rendemos eles a ti. E crie em nós o tipo certo de espírito e deixe o Espírito Santo, teu Espírito Santo, nos controlar e nos lidere. E nos guie enquanto jornadeamos. Abençoe essas pessoas queridas, cure as doenças em nosso meio, Senhor, também. E que possamos dizer ao sairmos do edifício nesta manhã: foi bom termos estado lá. O Espírito Santo fez uma obra em nós que mudará nossas emoções, que nos fará uma pessoa diferente daquela que entrou. Renove a esperança que há nos santos. Fortaleça-o, Senhor, contra o dia que está vindo. O fruto está completamente maduro. Jesus virá para a colheita brevemente, e eu oro esta bênção no nome de Jesus. Amém. Em uma parte desta oração, o irmão Branham disse assim: crie em nós, Senhor, hoje, um novo coração, um novo espírito, e coloque o teu espírito de acordo com a palavra de teu profeta no meio de nosso espírito e nos controle através do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da bondade, da gentileza, da paciência e fé. E que todos os frutos do Espírito possam ser achados em nós, ao nos rendermos humildemente nossas almas às partes mais interiores. O irmão Branham está se referindo aqui à escritura de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Onde diz assim: Deus estava dizendo através de seu profeta ao seu povo. Ele diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então nós vemos, isso aqui é básico, vocês já sabem disso, de que se Deus não nos der um novo nascimento, nós jamais teremos a natureza, ou nós jamais poderemos cumprir a palavra de Deus. Nós jamais poderemos cumprir a palavra de Deus tendo o espírito humano, tendo esse espírito nascido através da via sexual. Então Deus teve que prover um caminho para que Ele pudesse preparar para nós, para que nós pudéssemos ter um espírito
onde Deus pudesse habitar. Que nesse espírito que nós temos, Deus jamais poderia habitar. Então ele teria que criar uma maneira de entrar em nosso ser. Mas através do nosso espírito ele jamais poderia fazê-lo. Foi por isso que ele criou para si um corpo, para que pudesse morrer por nós e através desse espírito nós pudéssemos ser adotados nele, sermos filhos adotados nele. E na outra mensagem aqui, ele continua dizendo, vamos ver aqui. Eu quero que você lembre o seguinte, como nós falamos da vez passada, de que Deus é eterno, mas nós fomos criados. Não é verdade? Nós fomos criados e Deus é eterno. Se Deus é eterno e nós fomos criados, como é que Deus seria um parente redentor legítimo sobre a sua criação? Eu quero que você pense nisso enquanto nós falamos nisso aqui. Como é que ele, sendo um Deus eterno, poderia ser um parente redentor em uma raça caída que tem princípio e tem fim? Eu tive princípio de dias e tenho fim. Você também. Cada um de nós tivemos. Como Deus faria para que ele pudesse redimir o homem, estando ele na forma de um Deus eterno e imortal? Ele tinha que fazer algo. Ele tinha que abrir caminho de alguma maneira. Agora, se você analisar com atenção como é que lá em Gênesis 1 ele criou esse espírito do homem, lembre-se, o homem foi criado, o homem não era eterno. A única maneira que Adão se tornou eterno, eu vou provar pelas Escrituras hoje, que, primeiramente, quando ele foi criado, Adão não era eterno. Deus teve que fazer algo para ele, para que ele tivesse a eternidade nele, para que ele tivesse a deidade nele e que ele continuasse a viver para sempre. Eu vou repetir. Quando Deus criou Adão, só pelo fato de ter criado Adão, isso significa que Adão teria que morrer. Agora, calma lá e vamos chegar até o final para ver onde é que nós estamos indo. Você vai entender que era Deus abrindo um caminho para que ele pudesse entrar na raça humana e ter o seu lugar, a preeminência entre todos. Tá? Então, Deus tinha que criar uma maneira. Deus tinha que abrir um caminho no desenrolar do seu plano. Ele teve que fazer algo para que desse uma brecha para que ele pudesse entrar e ser o nosso Salvador. Deus sabia da queda, Deus sabia tudo o que aconteceria. Amém? Então, ele estava criando ali algo, quando ele estava para agora manifestar, lembre-se disso, temos que entender. Olha, deixa eu voltar a falar aqui. Os 7 selos, quando nós chegamos no final, porque onde nós realmente estamos querendo chegar é nos dias de hoje. Mas eu acredito que muita coisa é deixado para trás, e eu disse principalmente para os mais novos, que eles não conseguem fechar o quadro agora. Mas por que eles não conseguem fechar o quadro agora? Porque lá no princípio, na fonte, existem algumas desconexões na fonte. Então é o que nós estamos tentando fazer pela graça de Deus, tentar ver algumas das coisas básicas aqui, para que possamos entender o que Deus está fazendo hoje. Porque Deus não muda o seu parecer sobre sua palavra. Se ele fez algo lá, ele tem que fazer aqui também. Ora, se ele fez lá de uma maneira, então eu olho para lá para entender o que ele está fazendo hoje. Então não há mais discussão e argumento sobre como é que ele está realizando, desenrolando o seu plano. Porque vamos lembrar novamente que Deus está nesse dia trazendo não a revelação da obra-prima, não. É a manifestação da obra-prima. Deixa eu repetir. Não é mais a revelação da obra-prima. Agora é a manifestação da obra-prima. Tem uma diferença muito grande nas Escrituras em dizer assim, quando a palavra diz assim, e a palavra de Deus veio sobre o profeta Ezequiel, por exemplo. E dizer assim, e a mão de Deus veio sobre o profeta Ezequiel. Há uma diferença muito grande. A palavra de Deus veio a nós através de um profeta. O que está acontecendo agora é que a mão de Deus está vindo sobre nós agora. E qual que é a diferença? A diferença, meu irmão, minha irmã, é que primeiro Deus revela algo. E depois aquilo que Deus revelou é manifestado. Entende? Primeiro Deus pode falar algo para você, mostrar algo para você nas Escrituras. Mas se Ele mostrou algo para você nas Escrituras, se prepare para manifestar aquilo que Ele mostrou nas Escrituras. Se Deus revelou uma cura para você, Ele revelou aquela cura. Você tem fé de que você vai ser curado. Se prepare para ver a manifestação daquela cura. Amém? Agora, os 7 selos,
Deixa eu voltar aqui, falar um pouquinho sobre os 7 selos antes de eu voltar no meu assunto. Os 7 selos, quando houve a abertura dos 7 selos, ali que está o segredo. Que quando é revelado os 7 selos, já tinha acontecido. Apenas o profeta não sabia que tinha acontecido. Nós vimos aqui no culto passado, no culto dos jovens, sobre as 3 puxadas. E o anjo, quando veio e lhe deu a comissão, em 1946, em 1956 ou 1955, o anjo vem a ele de volta em uma visão e disse, olha, lembra que você pegava a mão das pessoas e dizia a doença que elas tinham? Lembra que você, depois, mais tarde, você pôde discernir os corações das pessoas? Ele disse, pois é, aquilo lá foi a primeira e a segunda puxada. Você está entendendo? Já tinha acontecido. Eu quero que você capta isso porque nós estamos tentando chegar em algum lugar aqui. E aonde todos os ministros debaixo da unção correta nesta hora estão tentando chegar. Eles estão tentando chegar no 7º selo. O problema é que hoje as pessoas, a unção desta era é tão terrível que existem homens tentando, se esforçando o máximo que podem para tentar acordar as pessoas e mostrar para elas o que elas têm, sendo que quem deveria estar fazendo isso é a própria pessoa. Por que o pastor tem que estar tão preocupado e tentando fazer a pessoa entender? Eu digo isso aqui, haverá um tempo, e eu não creio que vai demorar, em que as pessoas que ficarão na tribulação estarão desesperadas através de fitas de gravação para ver o que é que determinado povo ouviu para eles terem ido no rapto, mas não vai mais estar disponível. Hoje, existe um esforço tremendo por parte dos ministros de Deus para tentar trazer a unção correta para que o povo perceba que hora que eles estão vivendo. Nós estamos vivendo muito tarde. Nós estamos vivendo muito além do que qualquer um de nós possa imaginar. Mas as pessoas não estão percebendo isso. E você vem e você tenta mostrar, a primeira coisa que as pessoas fazem é criticar. Eles querem achar uma falha em algum lugar. Eles querem achar algo. Foi o que eles fizeram com Jesus. Eles queriam achar em algum lugar, eles tinham que achar uma falha. Eles tinham que achar algo para dizer assim, tá vendo, tá vendo? E não perceberam o perigo que eles estavam correndo. Jesus não veio morrer por ele mesmo. Jesus não veio morrer, sacrificar, oferecer sua vida por ele mesmo. Jesus veio oferecer a sua vida em sacrifício para os demais, não para ele mesmo. Ele era o próprio Deus, ele não precisava se santificar. Mas ele tinha que santificar a sua noiva. Lembre-se, Deus não foi criado, mas nós fomos criados. Toda a descendência de Adão, nós viemos de Adão, nós somos criação. E olha o que o irmão Brando está dizendo aqui. Agora olhe, qual que era a encrenca deles com Jesus? A encrenca deles com Jesus, porque ele era um homem se fazendo a si mesmo Deus. Ele era Deus. Deus estava em Cristo, vem? E ele lhes disse, e nem olhe para mim, não sou eu, é o meu Pai, e ele habita em mim. Ah, vem? Agora, presta atenção nisso aqui. E eu vou voltar a dizer mais uma vez o que eu disse no princípio. Se você não pegar a primeira palestra que nós fizemos a respeito deste assunto aqui e tentar assistir só esse, você não vai entender nada. Você vai ter que assistir lá a primeira. Agora, olha o que o Mombrano está dizendo aqui. Agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que foi nascido de Maria, vem? Aquele não era Deus. Aquele era o Filho de Deus. Mas Deus estava naquele corpo. Era Deus. Ele disse, se eu não faço as obras do meu Pai, então me condenem. Agora, nós entendemos que isso quer dizer que Deus é a deidade e que a imagem dessa deidade é um homem, uma aparência física. Então, eles estavam olhando só para a aparência física dele e não conseguiam entender que dentro daquele homem, que estava manifestado agora em carne, estava a deidade. Toda a deidade de Deus estava dentro daquele homem. Se você olhasse para ele, você só via a imagem manifestada ou a imagem expressa. Mas eles ignoravam o fato de que dentro daquela imagem estava a deidade. E segure o pensamento aqui até nós chegarmos no fim. Se você não ouviu a primeira pregação, volta a ouvir para você a palestra naquilo que nós falamos, para você entender realmente o que estamos falando. Isso aqui está na mensagem Nomes Blasfemos, de 1962. Aí ele diz assim, ó, ele era Deus, ele não era judeu, nem gentil, ele era Deus, ambos carne e corpo, Deus habitando nele, Deus habitando no esperma
de uma mulher que estava em uma mulher? É uma pergunta que o Mobran está fazendo. Deus habitando no esperma de uma mulher não poderia fazê-lo. Aquele esperma da mulher ia ter alguma coisa a ver com nossa carne. E se fosse assim, ela estava do lado errado do abismo, estava do lado de lá do abismo, não é? Mas era o sangue mais o esperma que Deus fez sombra sobre eles. O sangue mais o esperma. Então quer dizer que Deus criou os dois. Ele poderia ter posto no toco que ele quisesse. Sim, Senhor. Ele poderia ter posto em qualquer lugar que ele quisesse. Mas ele trouxe porque a mulher, estando na queda, por que ele escolheu a mulher? Porque a mulher é que estava lá na queda. Então ele tinha que passar por ali. Deus teve que passar pelo lugar da queda para arrumar aquele lugar que estava rompido, estava quebrado. Por lá veio o Imaculado, filho de Deus, do Deus vivo, criado, nascido de virgem. Mas ele trouxe porque a mulher estando na queda. Por lá veio o Imaculado, filho do Deus vivo, criado. Presta atenção agora. Ele está dizendo aqui que ele foi criado. Tá? E nós dissemos no programa passado que ele é o Logos e o Logos não foi criado. Eu quero que você pense agora, bem profundamente. E nós já vamos discorrer sobre isso aqui. Criado, nascido de virgem, tanto corpo e alma. Tá? Tanto corpo e alma foram criados. Porque Davi disse, eu não deixarei meu santo ver corrupção. Meu santo ver corrupção. Nem deixarei sua alma no inferno. Davi disse aquilo, vem? Ambos, alma, corpo e espírito, foram criados de Deus por ele, por Deus. Ambos, alma, corpo e espírito, foram criados de Deus por ele. Agora, você deve estar se imaginando. Mas como é que nós sabemos que o Logos não tem princípio nem fim? E nós sabemos que o Logos quando ele foi manifestado, ele é Jesus, ou ele foi Jesus, ele é Jesus? Como é que isso aconteceu? Você deve estar se imaginando. Agora, eu quero que você lembre que Deus estava fazendo isso não por si mesmo. Ele estava fazendo isso por você e estava fazendo isso por mim. Lembre-se, eu e você fomos criados, tá? Eu e você, nós fomos criados. Agora, Deus não foi criado. Mas nós sendo criatura, como é que ele vai nos redimir se ele não se fizer criatura? É disso que nós tentaremos falar nesta noite. Ele tinha que se fazer uma criatura, porque nós sendo criatura, ele poderia nos redimir. Ele estando na forma de Deus, é por isso que o irmão Brana fala a respeito de quando Jesus estava aqui, ele foi servo. Ele não era Deus, ele não agia como Deus. Ele nem poderia fazer. Porque eu e você, nós não somos Deus, nós perdemos este atributo. Deus estava fazendo o reverso do que Adão fez na queda lá no princípio. Tudo que Adão fez, ele estava fazendo o reverso. A mulher, ela se prostituiu. Ele vem de uma virgem para fazer o reverso. Adão tinha a divindade. Ele vem sem a divindade. Aí você fala, mas sem a divindade? Ele tinha a divindade, mas ele não usurpava da divindade para viver a sua vida aqui embaixo. Essa é a grandeza de Jesus. De que ele não usurpava da divindade que habitava nele para ele viver a sua vida. O segredo do cristão hoje é você não usurpar da divindade, porque a divindade está em nós. Através da semente predestinada de Deus, ela está em nós. Mas o problema é que as pessoas hoje, elas querem agir como Deus. Elas querem ser servidas, elas não querem servir. Você vê a maioria das pessoas hoje, eles não querem servir. Todo mundo quer ser um Deus hoje. Por que as mulheres se despem nas ruas hoje? Porque elas querem ser idolatradas. Elas querem ser deusas. Por que os homens querem ter dinheiro? Por que os homens querem ter status? Por que os homens querem ter posição? E isso entra no ministério, isso entra em todos os âmbitos, simplesmente porque existe um espírito nessa era maligna em que o homem quer ser um Deus, refletindo o reino, aquele reinado do qual falamos no programa passado, o reino da besta. Tá? É exatamente isso que está acontecendo. Jesus, justamente para nos devolver a divindade, o atributo de semelhança de Deus que nós tínhamos perdido, quando ele vem na imagem do homem, lembre-se de uma coisa aqui, ó. Jesus, desde que nasceu, olha, eu acabei de dizer aqui, ó, ambos alma, corpo e espírito foram criados de Deus por ele. Tudo isso, ele viveu aqui desde o seu primeiro momento de idade,
desde quando ele era criança até os 30 anos de idade, como a imagem de um homem perfeito. Ele não usurpou um segundo sequer da divindade para ele ter uma vida vitoriosa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Olha, Deus criou para si mesmo um corpo. Agora, eu sei que você deve estar se pensando, mas vem cá. Vamos discorrer sobre isso. Você lembra do tabernáculo no Velho Testamento? Quem que ele representava? Ele não representava Deus? Representava. Ora, o homem não foi criado à imagem de Deus? Sim. Então, Deus não poderia simplesmente criar o corpo, que é o átrio exterior, e não criar também o segundo átrio e o lugar santíssimo. Por quê? Ele estava representando nós, estaria faltando o quê? Duas partes. Porque o átrio exterior é o corpo, o segundo átrio é o espírito, que é a imagem. O átrio exterior é o corpo físico, o segundo átrio é a imagem, que é o espírito do homem, e só que o lugar santíssimo é a deidade. É onde a alma do homem está, ou onde Deus habita, na alma do homem. Você entende? Agora, nós estando caídos, nós tínhamos essas três coisas. Ainda que no estado caído, mas nós tínhamos um corpo, nós temos um espírito e nós temos uma alma. Como que Deus ia nos levar para o lado de lá sem que ele se fizesse um de nós? A lei do parente redentor não permitiria que ele fizesse isso. Então ele criou para si mesmo. A Bíblia diz que ele preparou um corpo. Esse corpo que foi preparado, por que diz preparado e não diz criado? Porque a Bíblia está especificamente querendo nos dizer de que esse corpo não era igual ao nosso corpo. Aí você fala, mas então ele não poderia ser um parente redentor? Poderia, porque originalmente nós tínhamos aquele corpo, então existia uma ligação ali. Em outras palavras, esse corpo é igual ao de Adão, só que numa forma caída. Você entende? Este corpo aqui é igual ao que Adão tinha, só que ele está numa forma caída. O que Jesus fez? Jesus veio em um corpo preparado, porque o corpo físico de Adão lá, depois que veio a queda, a partir dos seus filhos, eles tomaram a nossa imagem, essa imagem que você está vendo. Só que Adão ele tinha uma diferençazinha, de que ele não tinha nascido de mulher, certo? Mas nós havíamos nascido de mulher. Então, quando Jesus vem, ele tinha que nascer de uma mulher, por isso que ele nasceu no ventre de Maria, a incubadora. Mas Deus prepara um corpo para que pudesse nos trazer de volta, tendo esta ligação, trazendo uma imagem perfeita de um homem, para que pudesse haver essa ligação para nos trazer de volta a Deus, para que nós pudéssemos receber a divindade ou a deidade nesse dia que nós estamos vivendo. Então Deus teve que fazer isso. Deus teve que preparar um corpo, mas não só um corpo. Tinha que ter um espírito e tinha que ter uma alma. Agora, Jesus muito bem poderia ter vivido a sua própria vida. O segredo, a força de Jesus Cristo foi de que ele não viveu a sua própria vida, mas ele viveu a vida de Deus. E você vai entender onde é que eu estou querendo chegar. Lá nós vimos que o homem, cada um de nós temos uma representação em Deus. Na parte eterna de Deus, cada um de nós temos uma representação. Se nós não temos uma representação em Deus, é impossível que nós possamos ser redimidos. Os únicos que serão redimidos são aqueles que foram encontrados no livro da vida do Cordeiro. Agora, o livro da vida do Cordeiro é o próprio Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus. Então nós estamos falando da eternidade, nós estamos falando da deidade. Se o seu nome não é encontrado ali, você não pode ser redimido. Certo? Agora, qual é o segredo do cristão hoje? De que ele não vai viver a vida dele. Ele vai viver a vida de Deus. Tá, mas viver a vida de Deus, isso quer dizer que eu vou ser o Messias e eu vou morrer na cruz? Não, essa parte, que é a parte masculina deste Espírito eterno de Deus, ele já cumpriu na cruz do Calvário. Agora, qual que é a segunda parte? É a representação que ele enviou a partir do Calvário para cada um de nós. Eu tenho uma representação, você tem uma representação. E o que Deus está tentando fazer aqui é justamente mandar de volta essa representação. Mas ele não pode mandar essa representação de volta, essa pedra de coroa para selar a vida desta imagem perfeita, se você não tiver a imagem restaurada. Qual é a imagem restaurada? Vá ler a mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, que você vai ver qual é a imagem de Deus. O que é um varão perfeito? E você vai ver o motivo por que as pessoas não alcançam a vitória hoje. Porque elas insistem em viver uma vida própria. É uma vida que não se encontra no livro da vida.
É uma vida que não existe lá. Eu já vivi essa vida e eu estou tentando eliminar essa vida da minha vida. Por isso que quando eu li no princípio, Deus disse assim, ó, eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Quer dizer que nós temos um espírito próprio. Sei lá que espírito, eu tenho meu próprio espírito nascido, que eu herdei dos meus pais, dos meus ancestrais, mas o que Deus está dizendo, não, eu não quero dar isso para você. Eu não quero restaurar esse homem. O que eu quero dar para vocês, eu quero dar um espírito novo. Que espírito é esse? A estatura de um varão perfeito. E porei dentro de vós o meu espírito. Agora, é o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo guiando o homem perfeito. Aí sim nós temos a imagem restaurada mais a deidade. Aí sim nós temos um homem que manda a tempestade se parar e ela se para. Aí sim nós temos um homem que chama esquilos à existência. Aí sim nós temos um homem que pode dar a salvação para os filhos da irmã Hattie Moser. William Branham poderia dar a salvação dos filhos? Quem é William Branham? William Branham não morreu na cruz por nós? Ele jamais poderia fazer isso. O que acontece é que a parte da divindade de Deus, que agora havia retornado para este homem, tá? Essa parte de Deus havia retornado para este homem, e esta parte eterna de Deus, que não tem princípio e não tem fim, e que havia sido retornado em cima desta pirâmide, tá? Em cima deste homem perfeito, essa parte é quem falou para ela: Jesus Cristo te dá a salvação dos teus 2 filhos. Você está entendendo? Agora, ele diz aqui, na sequência, a mulher não foi a mãe, não foi ela que gerou Jesus. Foi a mulher, simplesmente, a incubadora. Eu creio que ela era boa, mulher santa, absolutamente. Ela nunca teria sido uma incubadora. Deus nunca teria escolhido uma incubadora suja. Se o Senhor permitir, vou pregar sobre isto hoje à noite. Mas, o que é uma velha e suja incubadora? Para trazer o seu filho para a terra Ele escolheu uma virgem que não conhecia homem algum. Ela também não teve nenhuma descarga de esperma. É as palavras que o Mombrana está usando. Ela também não teve nenhuma descarga de esperma. Não houve nada disso. Porque isso tem a ver com o nosso estado caído. É assim que nós viemos. Jesus não veio dessa maneira. Ou qualquer outra coisa quando o Espírito Santo lhe fez sombra. Porque Deus, em sua maneira imaculada e infinita, criou nela alma, corpo e espírito de Jesus Cristo. É verdade. Ele foi o Filho de Deus, nascido de virgem. É por isso que ele foi chamado de filho do homem. Ele não estava no ofício de filho de Deus. Filho de Deus é quando ele estava naquela forma eterna, que não tem princípio e não tem fim. Por isso que quando ele apareceu para Abraão naquela forma, ele foi chamado de Melquisedeque e disse, não tem princípio de dias, não tem pai, não tem mãe, porque ele estava naquela forma. Mas naquela forma ele não poderia redimir o homem, porque nós perdemos aquela forma. Eu espero que você entenda isso aqui. Nós perdemos aquela forma. Uma vez nós tínhamos, Adão tinha aquilo lá, mas ele perdeu. Agora, Deus sempre teve, ele não precisava morrer por ele mesmo. Ele era santo, nunca pecou. Mas ele, através do seu grande amor para a raça humana, vendo que o homem tinha caído, ele queria restaurar de volta. Mas ele não podia restaurar aquilo se ele não se fizesse um de nós. Por isso que ele teve que criar para si, preparar para si um corpo, uma alma e um espírito onde ele pudesse habitar naqueles 3 átrios. Quem que habitava no lugar santíssimo? Deus. Quem que habitava no 2º átrio? Deus. Quem que habitava no corpo? Deus. Tudo era Deus. Mas aquele corpo que ele tinha preparado veio no mesmo estado que eu e você viemos. Ele se fez pecado por nós. Você está entendendo? Ele se fez pecado para que nós, sendo pecado, fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu espero que você entenda o que Deus está fazendo. É muito simples, mas sem a revelação, ninguém pode entender a Deus, não é verdade? É verdade. Ele disse, o que ele fez? Ele quebrou o portal do inimigo, por onde o inimigo passou. Quando ele fez isso, criou nela alma, corpo e espírito de Jesus Cristo, eu sendo criação, você sendo criação, e agora ele cria um homem perfeito, abriu uma porta para nós. Se nós conseguirmos entrar nesse homem, se nós conseguirmos penetrar neste homem, aí o que acontece? Nós somos adotados nele. Então, através da adoção, nós podemos ter as mesmas bênçãos que ele tinha. Ser eterno e ter a divindade. E todos os seus atributos. Ele quebrou o portal do inimigo. Aí ele disse assim, isso está ficando bom para mim. Olha, por quê?
Ele quebrou o portal do inimigo bem aí, de que todo homem que é nascido neste mundo por um desejo sexual, de que não podia ir para o céu porque o sexo foi o que iniciou isso no princípio, no jardim do Éden. Ora, eles se cobriram quando ele fez aquilo. Eles se cobriram. Quando ele fez aquilo, ele quebrou aquela coisa em dois bem aí. O poder de tudo que veio através desse canal, Deus quebrou quando ele criou um corpo, uma alma, um espírito no ventre daquela mulher, aquela incubadora. Através do quê? De tomar a semente real de Abraão, na primeiríssima vez, e estilhaçou até o fundo a semente real da fé e promessa. Não a concepção de Maria, mas de Deus. Quebrou os portais, isto é, deixa o ser humano passar pelo portão. Glória a Deus, irmão Brian diz. Isto aqui está na mensagem, e tua semente possuirá o portal do inimigo dele. 1962. E a tua semente, olha só, e a tua semente possuirá o portal do inimigo dele. Quem é o inimigo de Cristo? Satanás. E é por onde que ele vai vencer? Através de mim e através de você. E agora, como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus se tornando a expiação? Ele próprio, quando Deus foi feito carne, e em seu próprio sangue criativo, que é a única forma que a vida de Deus pudesse voltar em nós. Porque todos de nós fomos nascidos pelo sexo, e portanto a vida que está aí é do mundo, e esta vida não vai durar. É a coisa que já foi julgada e condenada. Você não consegue remendá-la, não tem como remendar, não tem jeito de suavizar, não tem jeito de melhorar, tem que morrer. Este é o único requisito que há, tem que morrer. E o substituto, uma vida de Jesus Cristo, tem que vir dentro de você, o qual é o Espírito Santo, o passe, o sinal de Deus em você. Agora, mas aqui, as testemunhas de Jeová, isso aqui está na mensagem, o sinal, que eu acabei de ler, está na mensagem o sinal, a partir do parágrafo 82 até 84. Agora, eu estou tentando colocar uma base para o que eu vou falar a seguir, que eu quero voltar, como eu disse no princípio, que Gênesis capítulo 1, Deus tinha apenas criado o homem, mas ele não tinha manifestado o homem. Agora, vamos ver como é que Deus manifesta este homem no capítulo 2. Como é que ele manifesta este homem que ele criou? Eu quero que você lembre de uma coisa super importante. De que o homem, ele tem uma imagem espírito e ele tinha, eu estou falando do homem original agora, não do homem caído. Ele tinha uma imagem, se você olhasse para ele, era um homem, que nós chamamos, até usamos a palavra fantasma para ajudar a entender melhor. Era uma aparência de um fantasma, um espírito, mas se você olhasse para ele com olhos espirituais, você ia ver um homem, com mãos, com olhos, com cabeça. Agora, aquilo que estava no mundo espiritual, Deus ia refletir agora no mundo físico. Tá? Deus queria refletir aquilo que ele tinha criado no mundo espiritual em um mundo físico, na terra. É isso que Deus estava tentando fazer. Mas, antes de nós passarmos lá, eu só quero dar mais uma pincelada, de que esse homem espírito, ele tinha um atributo que ia muito além dele ser um homem. Esse atributo era chamado de deidade. O homem, Adão, tinha a deidade em si, e é isso que dava a capacidade dele viver eternamente. Porque Deus colocou isso nele. E é isso que nós vamos ver agora. Estava tentando fazer essa base para você ver o que Jesus fez no Calvário. E por que ele teve que fazer isso no Calvário? Porque a partir do momento que ele manifesta este homem, algo acontece aqui. Eu gostaria de tomar, se você olhar no livro de Gênesis, no capítulo 2, você abre a sua Bíblia, eu vou ler isso aqui primeiro e eu já vou voltar aqui. Agora, o irmão Branham estava falando sobre uma doutrina das testemunhas de Jeová, e ele estava provando como é que as testemunhas de Jeová não tinham base bíblica para afirmar o que eles estavam afirmando. Ele diz assim, agora, mas aqui, as testemunhas de Jeová no livro deles, diz que o sopro que você respira, ou a respiração que você respira, é a alma. Eu vou bem devagar aqui, eu quero que você capte isso aqui. Agora, isso não pode estar certo. O sopro que você respira não é a alma. Se for, uma hora você é um tipo de alma e na outra hora você é uma outra pessoa, porque você vai respirar uma alma aqui, daí você anda para lá, você respira outra alma. Então não tem cabimento. Agora, veja no que ia dar. Agora, o sopro é vento.
E o vento é o que você respira em suas narinas. Ele está dizendo que essa respiração, esse sopro que eles estão se referindo, não passa de um vento. É simplesmente o vento que você respira em suas narinas. Agora ele volta lá em Gênesis, mostrando de onde é que eles estavam tentando respaldar a sua doutrina. Agora, eles tomam a escritura de lá e Deus assoprou o sopro em suas narinas e ele se tornou uma alma vivente. Agora eu quero te perguntar algo. Preste atenção no que o irmão Branham está falando. Eu não sei se eu vou ser capaz de passar para você o que o irmão Branham está dizendo aqui. Agora, eu quero te perguntar algo. Se ele era um homem, que tipo de sopro ele estava respirando antes de Deus assoprar o seu sopro de vida nele? Vem? Que tipo de sopro? O irmão Branham está dizendo que antes de Deus assoprar esse sopro que eles estavam se referindo como alma, o irmão Branham está dizendo que esse homem já estava respirando antes. Esse homem já respirava antes dele fazer isso. Aí ele diz, agora eu estou perguntando para você, que tipo? Ou quem era? Ou em que estado que ele estava? Ele estava respirando, um homem vivo. Bem, então, se for assim, então todo animal é uma alma vivente, porque os animais também lá nesse estado estavam respirando a mesma coisa. Porque eles respiram alma humana, entre parênteses, e nossas almas e tudo junto. Então Jesus não teria de ter morrido, o sacrifício animal teria sido suficiente. Vem? Então, irmão, o argumento não funciona. Tá? Deixa eu voltar a ler para você. Agora, eles tomam a escritura de lá e Deus assoprou o sopro em suas narinas e ele se tornou em alma vivente. Agora, eu quero te perguntar algo. Se ele era um homem, que tipo de sopro ele estava respirando antes de Deus assoprar o seu sopro de vida nele? Vem? Que tipo de sopro? Ele estava respirando, um homem vivo. Antes de Deus assoprar esse sopro, ou antes de Deus colocar a alma no homem, preste atenção, que eu já vou ler para vocês. Antes de Deus colocar a alma no homem, ele já estava vivendo. Você sabia disso? Antes de Deus colocar uma alma no homem, ele já estava vivo, já se mexia, já estava lá, no princípio, junto com os animais. Espera ali que nós já vamos chegar no final e você já vai entender o que é isso aqui. Então, Jesus não teria de ter morrido, o sacrifício animal teria sido suficiente, porque o irmão está dizendo assim, olha, se fosse verdade, e se aquilo lá é a alma que eles estavam respirando naquele estado, os animais respiravam. Então, se um animal morresse por nós, como eles morreram no Velho Testamento, a vida deles poderia muito bem responder pelas nossas vidas e nós teríamos vida eterna. Não cola. Veja a confusão que eles fazem. E o irmão Branham está tentando explicar para nós o que é que aconteceu lá. Mas o que Deus fez foi que ele assoprou o sopro de vida eterna. Amém. Aí ele se tornou uma alma vivente. Uma alma que não pode morrer. Agora, antes de eu continuar aqui, vamos tomar Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ora, aqui é quando Deus está manifestando o homem que ele tinha criado. Gênesis 1, ele cria o homem, mas ele não tinha manifestado o homem. Eu não sei quanto tempo levou antes dele manifestar, ou até ele manifestar este homem aqui na terra. Mas ele criou ele, já estava criado, mas não estava manifestado. Irmãos, nós temos que entender a diferença entre manifestação e revelação. Quando Deus revela algo é uma coisa, mas quando Deus manifesta é uma coisa totalmente diferente. Deus pode vir dizer para você assim, Deus veio para Noé e disse, vai chover. Mas quantos anos levou para aquela revelação que ele tinha certeza absoluta que acontecesse? É por isso que o sétimo selo é tão confuso. Que as pessoas tentam conectar a abertura dos 7 selos com a manifestação do 7º selo. Esse é o problema maior. As pessoas tentam achar que a abertura da palavra, ou a abertura dos 7 selos, ou a revelação do 7º selo, é a mesma coisa que a manifestação do 7º selo. Uma coisa não tem nada a ver com outra, em um sentido. Em 1963, quando o selo foi aberto, os selos foram abertos, Deus estava mostrando algo que já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Já estava acontecendo e ia acontecer. Já tinha acontecido, estava acontecendo e ia acontecer. Mas ele estava mostrando para nós coisas que foram, coisas que eram e coisas que hão de ser. O 7º selo é isso. Irmão, há uma diferença entre revelação e manifestação daquela revelação. Deus diz algo, mas ninguém sabe quando vai acontecer. Ou às vezes ele diz algo, revela o que é,
Igual ele diz, uma virgem conceberá. 800 anos depois que houve a manifestação. E as pessoas no dia de Maria, eles queriam conectar a profecia com a manifestação, dizendo que era, ou querendo separar as duas coisas, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas acham que o dia que foi aberto os selos, em 1963, eles acham que é a partir dali que foi a vinda. Isso é incorreto. Não é a partir dali que foi a vinda. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu estou simplesmente passando um princípio que nós vamos entender agora, aqui lendo Gênesis 2, 7, quando Deus vai manifestar este homem. Deus já tinha criado ele. Deus já tinha revelado para nós, em Gênesis 1, como era o feitio desse homem, que era segundo a sua imagem, a aparência de um homem, e a semelhança, a deidade dentro desse homem, que tinha poder de criar e tinha domínio sobre todas as coisas. Mas aqui em Gênesis 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, vírgula, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, ponto e vírgula. E o homem foi feito alma vivente. Ponto. 3 coisas aconteceram aqui. 3 coisas aconteceram aqui. Eu acabei de ler dizendo aqui, o irmão Branham dizendo aqui, que esse homem já estava vivendo, era vivo, um ser vivo, que já se movimentava, que estava lá, mas não tinha uma alma ainda. O irmão Branham disse que ele cria na evolução, só não da maneira que a ciência apresenta. Ele falou, eu creio na evolução de Deus. E eu não estou com a citação aqui hoje, que eu não vou ter tempo nem de falar disso hoje. Estou tentando fazer uma base para nós entendermos como é que Deus manifestou o homem. Se você entender como Deus manifestou o homem lá, nós vamos entender como Deus está manifestando este homem aqui. Então, o primeiro homem que Deus manifestou, ó como que ele diz aqui, como que a Escritura diz aqui, ó, marca aí, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, escreve aí, homem do pó da terra. É um homem. Homem do pó da terra. É um tipo de homem. Depois, Deus fez algo com esse homem do pó da terra. Esse homem do pó da terra, ele recebe em seus narizes o fôlego da vida. Então, esse homem do pó da terra, o irmão Branham diz na mensagem que ele era um animal. Ele era igual aos animais. Ele se movimentava que nem os animais. Ele não tinha consciência. Ele tinha só 5 sentidos. Só 5 sentidos para contactar a sua casa terrestre. Eu vou ler a citação aqui para vocês já. Mas deixa eu já passar uma base, senão ninguém vai entender nada. Eu estou tentando ser o mais claro possível. Esse homem que Deus criou, ele tinha só 5 sentidos. E nós sabemos que nós temos 5 sentidos nessa casa terrestre, que é o paladar, o olfato, a visão, o tato e assim por diante. Mas veja, com isso, ele não tinha capacidade de contactar a Deus. Ele não tinha essa capacidade. Ele era como um animal. Ele não tinha ciência do bem nem do mal. Ele era igual a um animal. Esse é o homem do pó da terra. Eu vou mostrar, eu vou provar, por isso que o irmão Branham disse aqui na mensagem. Esse é o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. Opa, esse aqui já é outro homem. Esse é a imagem que ele colocou. Lembra a imagem? Ele disse que esse primeiro homem, o homem do pó da terra, ele disse que a imagem dele era de besta, de animal. Grava isso aqui. Esse homem, a imagem dele é animal. E nós ainda temos isso. Se você olhar para esse corpo aqui, essa mão aqui, se parece muito com a mão do macaco. Se você olhar para os meus pés e seus pés, é muito parecido com os pés do urso. Agora, essa carne aqui tem 5 sentidos. Essa carne. Não está falando do espírito do homem, está falando só da carne. Tá? Só a carne tem 5 sentidos, que é o paladar, o olfato, a visão e o tato. E tem mais um. Mas, agora, lembre-se lá que em Gênesis capítulo 1, Deus tinha criado o homem, não é verdade? Deus criou o homem. Se Deus criou o homem à sua imagem, não imagem de besta. Não. Ele criou o homem à sua imagem. Tá, qual que é a imagem de Deus? Um homem. Mas quando eu falo imagem de homem, não quer dizer só a aparência física. Eu estou falando da sua inteligência, do seu feitio, a sua superioridade em relação aos animais. Agora, esse homem é esse segundo homem aqui, se você quiser anotar. Lado de fora, átrio exterior, o homem do pó da terra. Quando ele sopra em seus narizes, ele recebe o fôlego da vida. Esse fôlego da vida é a imagem de Deus, é aquele homem, não é? É um homem. Agora sim ele começou a olhar e ele tinha inteligência superior aos animais. Ele não era mais um animal que não via distinção entre ele e os demais animais. Não, agora ele tinha superioridade em relação aos animais. Só que
Só que tem mais um atributo aqui. Alma vivente. Alma vivente foi o que Deus fez para ele depois, colocando nele uma alma, ou colocando nele a natureza para reger aquele espírito, imagem de homem que ele tinha criado. Deixa eu repetir. Primeiro ele coloca dentro daquele corpo físico, que tinha 5 sentidos, ele coloca o espírito de um homem. Tá? Ele coloca o espírito de um homem. Já imediatamente, ele é superior a todos os demais animais, porque a inteligência do homem é superior. Porque o homem, nesse espírito, tem outros 5 sentidos. Tá? Esses 5 sentidos é a razão, é a memória, é a afeição e assim por diante. É esse homem, é essa imagem que ele tinha criado segundo a sua imagem. Mas veja, não era completo ainda. Porque Deus tinha mais uma coisa ali. Se eu olhasse para Deus e visse só a imagem, eu ia ver um homem. Só que vai muito mais além do que aquele homem que eu estou enxergando. O que tem mais ali dentro desse homem? A deidade. Quem criou os céus e a terra? Foi ele, foi Jesus Cristo. Mas se eu olhasse para Jesus Cristo antes dele se manifestar na terra, quem eu veria? A imagem, espírito de um homem. Só que lá dentro tinha esse atributo. Então vamos voltar em Gênesis 2:7. Eu quero que vocês captem isso aqui, porque nós vamos entender o que Deus está fazendo hoje. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha só como que a Bíblia diz. O homem do pó da terra. Então quem que é o homem do pó da terra? Esse aqui é o homem do pó da terra. Aí, ele já se mexia, como os animais. Ele estava na mesma, vamos dizer assim, tipo de vida dos animais. Tem fome, tem paladar, tem audição, tem vista. Você entende? Então ele tinha uma inteligência limitada, igual a dos animais. O que Deus fez nele? Deus pega aquela imagem que ele criou em Gênesis 2 e coloca dentro desse animal superior. Que o homem é o animal superior. Ele é o animal sobre todos os demais animais. Deus é tão bom que quando ele foi criar o homem, ele pegou o que havia de melhor de todos os animais. Ele pegou os pés do urso, ele pegou as mãos do macaco, ele pegou tudo que tinha de mais bonito em todos os animais, o que tinha de melhor nos animais, ele juntou em um corpo só e fez o homem. Você está entendendo? Só que quando ele fez isso, ele deu algo além dos animais, que é a imagem de um homem, a inteligência de um homem, que são esses 5 sentidos que eu falei para você. Ele podia arrazoar, ele podia olhar para algo e falar, não, eu não gostei disso. Ele podia ter memória, eu lembro que eu vi essa árvore aqui. Ele podia ter afeição, como que eu gosto desse leãozinho. Ele podia ter todos esses atributos em seu espírito. Você entende? Mas tinha algo muito mais superior que Deus tinha reservado para este homem. Algo muito superior, que ele ainda não tinha posto nesse homem. Olha aqui. O que é isso, esse algo superior? E o homem foi feito alma vivente. Na tradução original diz assim, e o homem se tornou alma vivente. Isso foi depois. Quanto tempo? Não sei. Quanto tempo levou para essas manifestações? Não sei. Eu só sei dizer para você que para Deus manifestar o homem perfeito, ele levou 7 eras da igreja. Então, para você ver que nós estamos sendo bíblicos. Para Deus manifestar o homem perfeito, Deus levou 7 eras da igreja. Adão, não sei. Depois que chegou a imagem de um homem perfeito, ele manda a pedra de coroa para selar este homem, que é a deidade. Eu espero que você esteja captando aqui o que nós estamos querendo dizer. Agora, para você não achar que eu estou falando isso de mim mesmo, vamos ver onde que o irmão Brana fala sobre isso aqui. Eu acabei de ler uma mensagem e ele diz claramente sobre aqui a questão das testemunhas de Jeová, de eles alegarem de que a alma era esse sopro. Aí ele diz, não, você está confundindo uma coisa com outra. Tá? Você está confundindo uma coisa com outra. Na verdade, o que o homem tinha lá, é verdade, ele estava vivo, ele estava respirando, mas ele não tinha alma ainda. É algo que Deus mandou depois. Aí ele diz assim, mas o que Deus fez lá no final, depois que ele formou o homem do pó da terra, depois que ele colocou o homem em espírito dentro do homem do pó da terra, ele vai fazer algo a mais aqui. Vamos ver o que Deus vai fazer. Mas o que Deus fez foi que ele assoprou o sopro de vida eterna. Olha só, então quer dizer que o homem não tinha vida eterna. O homem não tinha vida eterna, porque ele foi criado. Você entende? O homem foi criado. Se o homem foi criado, ele estava lá, estava vivendo já.
Ele tinha inteligência já superior dos animais, já não estava no nível dos animais, estava com a inteligência superior dos animais, mas ele tinha sido criado e Deus tinha que fazer algo para ele durar eternamente. Não só para ele, porque, lembre-se, ele era o cabeça da criação. Ele era o cabeça da criação. Então, se ele fizesse algo pelo homem, automaticamente ele faria pela terra. Você entende? Se ele desse algo para o homem, a terra receberia aquilo. Isso nós falaremos mais tarde. Como é que isso aconteceria? Mas veja bem. O que ele fez foi que ele assoprou o sopro de vida eterna. Amém. Aí ele se tornou uma alma vivente. Uma alma que não pode morrer. Agora ele explica para nós o que é alma vivente. Uma alma que não pode morrer. Agora observe. Nós vamos chegar no mel. Olha o irmão Brian dizendo. Agora observe. Nós vamos chegar no mel. Enfiado até os cotovelos nesse mel. Notem, assoprou o sopro de vida eterna em suas narinas e ele se tornou uma alma eterna. Porque Deus assoprou não o que a natureza tinha feito. Não o que a natureza tinha feito dele viver lá com a superioridade sobre os animais. Não. É algo muito além disso aí. Nós não estamos falando disso aí. Nós estamos falando de algo muito além. E eu quero que você capta o que Deus está fazendo hoje aqui, e você está enxergando em Gênesis o que Deus está fazendo, tá? Não o que a natureza tinha feito, ele vivendo, se movimentando por lá, não. Mas o que Deus fez, assoprou o sopro de vida em suas narinas e ele se tornou uma alma vivente, depois. Mas Deus, especialmente sobre Adão, assoprou. Deixa eu ver se eu estou pegando aqui. Exatamente. Mas Deus, especialmente sobre Adão, assoprou o sopro de vida eterna. Depois. E ele se tornou uma pessoa eterna com Deus. Agora sim, ele tinha poder como Deus. Ele foi um Deus amador. Ele foi Deus da terra. Não Deus do céu agora. Não o Deus do céu. O Deus do céu é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele era um Deus aqui na terra, que tinha domínio sobre tudo. Deus da terra. E algum dia, os filhos de Deus novamente se tornarão deuses. Jesus que disse: não está escrito na sua lei, vós sois deuses? Então, se você pode chamar de Deus aqueles que ele chamou de Deus, os quais Deus visitou, como vocês podem me condenar quando eu digo eu sou o filho de Deus? Vem? Agora, estamos chegando em algo profundo. Agora, observe isso quando pregamos isto. Agora, aqui estão eles. Ele é agora um filho de Deus. Quando este homem chega a essa condição, aí ele é filho de Deus. Ele não é mais um filho de homem. Você entende a diferença entre filho de Deus e filho de homem? Ele não é um filho de homem. Ele é um filho de Deus, porque ele tem esse atributo eterno de Deus junto com essa humanidade. Deus junta os dois. O que Deus fez em Jesus? Pegou um homem e a deidade estava nele. O que Deus faz em nós? Pega um homem, restaura ele à imagem perfeita primeiro e depois a deidade o reveste. É a pedra de coroa. Agora, aí diz aqui, mais uma citação. A igreja é o corpo místico de Cristo, nascido do sopro de Deus. Entenderam? A congregação diz amém. A igreja de Deus é nascida do sopro de Deus. Deus assoprou sopro nas narinas espirituais de Adão e ele se tornou uma alma vivente. Você sabia que os pentecostais, ou a verdadeira igreja pentecostal, é nascida do sopro de Deus? Nós falaremos isso talvez numa outra oportunidade, porque eu quero que você perceba que no verso 7 de Gênesis 2, Deus fez na sétima era. Exatamente o que nós estamos vendo no verso 7 de Gênesis 2, Deus fez na sétima era. A sétima era começou com o quê? Com o sopro de Deus. Não é? Não foi o sopro de Deus que veio, mas veio sobre o quê? Não é a imagem de Deus que estava sendo restaurada desde Éfeso, Esmirna, veio vindo. Chegou na sétima era, Deus fez algo especial por esse homem. Deus assoprou o sopro de vida em Pentecoste. Essa era se iniciou na rua Azusa, como nós sabemos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Falaremos disso. Eu quero que você já lembre disso aqui. Agora, isso aqui está na mensagem, para você anotar, está na mensagem Nomes Blasfemos, no dia 4 de novembro de 1962. Agora, mais uma citação, falando da mesma coisa.
Pois a vida animal não conseguia vir sobre o humano. Quando o sangue foi derramado, a vida saiu. Claro, porque era um conjunto. Era um conjunto. Eu quero que você perceba uma coisa. Adão tinha 3 coisas nele. Tinha 3 coisas em Adão. Ele tinha um corpo animal, ele tinha um espírito humano e ele tinha uma deidade nele, que é divino. Então ele tinha 3 coisas. Ele tinha algo animal, ele tinha um espírito de homem e ele tinha a divindade nele. Correto? Então quer dizer, no Velho Testamento, o que cobriu o Velho Testamento só tinha a ver com o corpo de Adão. Lembra que o sangue animal tinha relação com o corpo de Adão, por isso que Deus podia aceitar o sacrifício animal. Por quê? Porque quando ele oferecia aquele sacrifício, é claro, porque nós temos em nosso feitio, nós somos a cabeça da criação de Deus. E a linhagem vai descendo até a criação mais baixa que é o sapo, que é o girino. E vai subindo até em cima. Então nós estávamos conectados com a natureza. É por isso que nós tínhamos domínio sobre a natureza. Mas, depois, através dos profetas, e nós podemos trazer para as eras, através dos reformadores, eles tinham o espírito de homem. Mas o espírito de homem não pode dar a nós de volta a divindade, porque eles são homens. A única maneira de Deus restaurar a divindade para nós é se a divindade viesse a nós. Como você pode dizer que Cristo não retornou nesse dia? Como que você vai dizer um negócio desse? Se isso é verdade, nós jamais seremos a imagem ou a semelhança de Deus. Nós até poderíamos ser a imagem através do ministério profético. Porque o ministério profético é justamente a imagem de um homem perfeito que foi trazida através dele. Inclusive, a estatura de um varão perfeito foi pregada em 1962. Mas em 1963, com a abertura, ou ele mostrar para nós o que é que Deus estava já fazendo em sua vida, desde o começo do seu nascimento, a deidade foi o que foi restaurado para nós. Ora, se a deidade não veio até nós, meu irmão, então, se a mensagem que nós temos veio de William Branham, nós estamos perdidos, nós nunca vamos sair daqui. A tribulação vai nos acertar em cheio. A única coisa que vai nos tirar daqui é se essa terceira parte que o homem original tinha for restaurado para nós, para que nós possamos entrar na outra dimensão. Se não nos for restaurado esse atributo, esse último atributo que Deus põe, sela este homem com ele, que é a divindade, não existe a mínima chance para nós. Agora, se você disser que a divindade voltou e você disser que Cristo não retornou, então você está fazendo William Branham a Deus, porque daí a mensagem tem que ter vindo dele. Então ele teria que ser Jesus Cristo. Então ele teria que ter nascido de uma virgem e morrido por nós na cruz. Isso nunca vai fazer sentido. Você está entendendo? Então a única maneira é de nós crermos que dentro desta imagem, quem governava esta imagem, quem falava através... Deixa eu usar o termo que o irmão Branham usou na estatura de um varão perfeito. Este ídolo. Um ídolo falou conosco nesse dia. Para que nós pudéssemos olhar para este ídolo e se tornarmos aquele ídolo. O irmão Branham que usou essa palavra, ídolo. Porque quando usa ídolo, as pessoas veem... Quando nós estamos adorando este Deus, nós não estamos adorando William Branham. Nós não estamos se prostrando diante de um profeta. Nós estamos se prostrando diante de um Deus que foi manifestado dentro de um profeta, para que eu fazendo isso, eu me torne aquilo. Naquela escritura que diz assim, ó, eis que eu vos envio o profeta Elias, vá no dicionário e digite a palavra eis para você ver o que quer dizer. Sabe o que quer dizer? Significa veja, vede, olhai. Em outras palavras, olhe para que você se torne. Quando você olha para algo, você se torna aquilo. Certo? Agora, se esse algo não veio até nós, como que eu vou me tornar nisso? Aí se você diz que veio até nós, mas que Cristo não veio, então veio de William Branham. Ou de onde veio? De onde que veio? Tem que ter vindo de algum lugar. Agora, a deidade só pode vir de um lugar. Só pode ter vindo de Deus. Se ela não veio de Deus, então não é deidade. Agora, se ela veio de Deus. Agora, se ela veio de Deus, Deus teve que descer até nós para entregar isso para nós. Ou eu fui até Deus e eu me faria o quê? Autossuficiente e não precisaria de sacrifício nenhum. Então não faz sentido. Agora, voltando ao nosso assunto aqui, para nós encerrarmos, que meu tempo já está voando. Agora, pois a vida animal não conseguia vir sobre o ser humano. Quando o sangue foi derramado, a vida saiu, claro, porque era um conjunto. A vida com o sangue era junta, as duas. E quando a vida do sangue se foi, a vida sendo diferente do sangue, porque um é espiritual e outro é físico, a vida saiu,
Agora, o sangue é a química da vida, mas a vida é algo diferente do sangue. Mas a vida está no sangue. E a vida animal não podia voltar sobre o adorador quando ele derramou este sangue do cordeiro, lá no Velho Testamento. Ele tinha que aplicar a química, porque a vida tinha se ido e não conseguia voltar. Então, no Velho Testamento, a única coisa que ele tentava... Ele apresentava uma química para Deus, falava, ó, tá vendo, ó, foi apresentado um sacrifício, está aqui a evidência. Mas Deus olhava e falava, não, mas eu não vi a vida entrar no adorador. Mas Deus, sabendo que o sacrifício perfeito não tinha vindo, ele aceitava aquilo lá. Porque Deus, sendo justo e bondoso, ele sabia que se houvesse para os eleitos dele naquela era o verdadeiro sacrifício, eles teriam aceitado. Agora, porque não conseguia vir sobre um ser humano, agora ele vai explicar por que a vida animal não vinha sobre o ser humano. Porque não conseguia vir sobre um ser humano? Porque a vida animal não tem uma alma. O animal sabe que ele está nu. E ele simplesmente ele não percebe o pecado. Ele desconhece. Portanto, é um ser vivente, mas não uma alma vivente. Portanto, aquela vida animal não conseguia voltar sobre a vida humana. Porque não tinha uma alma naquela vida. Deixa eu repetir. Portanto, aquela vida animal não conseguia voltar sobre a vida humana. Você viu? A vida animal em que Adão se encontrava inicialmente, ela era inferior do que a vida que Deus colocou posteriormente, que o irmão Branham chama de 5 sentidos. Deus deu os 5 sentidos, Deus fez algo para ele, que é o fôlego de vida, e ele teve os 5 sentidos. Quando ele tem os 5 sentidos, agora ele tinha uma consciência. Mas para que ele pudesse usar essa consciência, essa memória, essa afeição, segundo a natureza ao qual Deus queria que ele tivesse, Deus assoprou sobre ele e deu-lhe uma alma. Essa alma lá dentro tinha a divindade. Então quer dizer que a vida de Adão, a consciência de Adão, o arrazoamento de Adão era governado pelo Espírito Santo. Simplesmente isso. Agora, há uma vida. Ela diz assim, porque não tinha uma alma naquela vida animal. Agora, há uma vida e há um sangue. Para cada vida tem que ter um sangue. Uma vida humana tem que ter uma alma na vida. Porque a alma é a natureza da vida. Portanto, não tinha uma natureza determinada. Era um animal. Portanto, o sangue ficou como um sinal só de que a vida tinha sido dada. Isso aqui está no parágrafo 75 e 76 da mensagem O Sinal, que foi pregado no dia 1º de setembro de 1963. Agora, deixa eu chegar a mais umas 2 citações e veremos o que faremos aqui para encerrarmos. E então, vejam, depois que ele fez o homem à sua própria imagem, ele os criou macho e fêmea. Não havia homem para arar solo. Agora ele está falando, depois que ele criou em Gênesis 1, agora ele estava formando um homem do pó da terra para pegar aquilo que ele tinha criado e colocar dentro daquela forma animal. Deus criou um homem, mas ele não tinha manifestado. Agora, ele não manifestou este homem em qualquer lugar. Ele criou o que havia de melhor entre os animais, fez um corpo, e dentro daquele corpo ele colocou esse espírito do homem. E ele, olha o que o irmão Branham está dizendo, e ele o colocou no pó da terra. Tá? Então, ó, aquele espírito que ele criou em Gênesis 1, ele colocou no pó da terra. E, portanto, assim ele se tornou. Aí ele diz assim, ele era aquele homem. Porque se você olhasse para Adão no pó da terra, sem ele ainda ter o atributo da imagem de Deus, ele tinha uma figura humana. Mas o que o irmão Branham está querendo dizer é que ele não tinha consciência, ele não tinha memória, ele não tinha afeição, não tinha nada disso. Foi algo que Deus fez especial só para o homem. Aí ele diz assim, ele era aquele homem. Este homem humano era mamífero. É isso que ele quer dizer. Veja, era um animal. Mas ele não tinha ainda a imagem humana dentro dele. Ou o espírito humano que ele tinha criado em Gênesis 1 dentro dele. Vejam, ele era animal. Mas ele pôs o Espírito de Deus. Qual que é o Espírito de Deus? O que era o Espírito de Deus mesmo? Não era a imagem. O Espírito de Deus não era uma imagem. Pôs o Espírito de Deus, uma vida dentro dele, e depois fez ele na base de que ele podia fazer uma escolha. Colocou uma alma nele para governar aquele espírito de homem que estava dentro do corpo de um animal que tinha a figura humana. Eu espero que dê para entender. Amém? Assim, portanto, ele tem feito uma parceria, né? Ele tem feito uma... Deixa eu pular aqui. Ah, tá aqui, ó. Veja, nada tem uma alma a não ser o homem. Nenhum animal tem. Deus pôs
Ele é na forma de um animal, é verdade. Porque foi assim que Deus fez lá no princípio. Mas ele pôs uma alma nele. Foi isso que o fez diferente dos animais. Ele soube o certo do errado quando sua alma veio nele. Então o homem, mesmo com a imagem com a memória. Deixa eu agora esmiuçar um pouquinho mais. O que é aquela imagem espírito de um homem que Deus criou em Gênesis? O que é aquela imagem? Vou passar para você. Creio que eu anotei aqui, porque eu sempre esqueço o que é de cabeça. Tá aqui. O que é essa imagem que Deus criou em Gênesis 1? Que ele colocou dentro de um corpo animal, mamífero, que o irmão Branco acabou de dizer aqui, que a Bíblia está dizendo, chamando de um homem do pó da terra. O que é aquilo ali? É um espírito que tem o quê? Nesse espírito ele tem uma característica. Qual que é a característica dele? Dele ter imaginação, consciência, memória, razão e afeição. Foi isso que ele colocou dentro deste corpo. Tá? Mas até aí, este homem não tinha uma natureza específica para guiar ele. Ainda nessa forma, não tinha uma natureza específica para guiar ele. Ele era um homem perfeito, ele tinha a capacidade de imaginação, consciência, memória, razão, afeição, mas não tinha algo para guiar ele. Aí, o irmão Branham disse assim, deixa eu ler de novo a citação. Veja, nada tem uma alma a não ser um homem. Deus pôs. Ele é na forma de um animal, é verdade, mas ele pôs uma alma nele, isso no final. Foi isso que fez diferente dos animais. Ele soube o certo do errado quando sua alma veio nele. Olha as palavras que o irmão Branham está usando. Ele soube o certo do errado quando sua alma veio nele. Mas ele, lembre-se, quando Deus criou o homem em sua própria imagem, então ele se tornou a alma vivente. Primeiro, criou lá a sua própria imagem, coloca a imagem, e depois ele assopra sobre ele, e a alma de Deus vem sobre ele. Ou ele toma consciência entre o certo e o errado. Ainda que ele já tivesse memória, afeição, arrazoamento e assim por diante. Isso aqui está na mensagem Unicidade, 11 de fevereiro de 1962. Né? Então, nós podemos perceber claramente como é que Deus manifestou este homem. Agora, voltando a repetir Gênesis 2:7, se nós não conseguirmos fazer esta base, nós não podemos dizer o que vem a seguir. E nem vamos entender o que nós falamos no programa passado, que no programa passado lidava só com a criação de Deus. Agora nós estamos lidando com a manifestação daquilo que Deus tinha pensado a respeito do homem. Deus já tinha criado o homem, mas Deus não tinha manifestado o homem. Né? Agora, este homem perfeito, ele seria restaurado agora, nos nossos dias. Agora, o que Deus está fazendo hoje, ele está manifestando este homem perfeito. Quem é este homem perfeito? Já foi revelado para nós quem é o homem perfeito e Deus deu uma prova para nós. Deus não só disse o que era, mas ele manifestou aquilo que ele disse que era na vida de um mensageiro, na vida de um profeta chamado William Marion Branham. Ele provou todos os atributos do homem original. Ele provou todos os atributos do homem original para mostrar para nós de que aquilo foi vindicado. Você entendeu? Quando Deus diz algo, primeiro ele revela. Depois ele manifesta, e a manifestação é a vindicação de que ele estava certo, de que era verdade o que ele tinha dito. Ora, se nós não nos manifestarmos a manifestação dos filhos e das filhas de Deus hoje, isso faria de Deus mentiroso, isso é impossível. Por quê? Existe uma representação minha em Deus e em você. O que Deus está fazendo para nós hoje, ele teve que restaurar a imagem do homem, ele teve que restaurar o homem perfeito, para dentro deste homem ele poder, nesta torre de controle, dentro de sua alma, o Espírito Santo governando, porque este homem caído, Deus não consegue nem lidar com ele, por causa da forma que ele veio. É por isso que eu volto a repetir a escritura que nós lemos no princípio. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Depois que ele fizer isso, leia lá, Ezequiel 36, 26, 27. O que Deus faz primeiro? Primeiro ele dá um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo.
que é esse espírito novo? Através do novo nascimento, você volta no quê? Com a virtude, com a fé, com a virtude, com a temperança, com a paciência, com a piedade, com o amor fraternal. Essa é a imagem do homem. Mas, depois que ele faz isso, que ele nos retorna a imagem perfeita, e porei dentro de vós o meu espírito. Para quê? Para fazer que nós andássemos em seus estatutos e guardássemos os seus juízos e os observássemos. O que quer dizer isso? Irmãos, se nós não nascermos de Deus, nascermos de novo, e nós não voltarmos à imagem perfeita de um homem, Deus não está em nós. Primeiro nós nascemos de novo e nós temos que retornarmos à imagem do homem. Mas eu mostrei para vocês que só retornar à imagem do homem não é o suficiente. Tem que ter algo ali controlando este homem. Tem que ter o Espírito Santo controlando este homem para que nós possamos verdadeiramente manifestar Deus para o mundo. Manifestar Deus para as pessoas. Amém? Agora, eu tenho muito o que falar, não consegui cobrir nem, talvez, metade do que eu tinha para falar aqui, mas vamos ver se eu consigo deixar pronto, que talvez numa próxima oportunidade que nós falarmos. Aqui está mais uma ou duas citações que eu gostaria de citar antes de eu encerrar. Diz assim, ele estava falando com um homem, e nessa conversa, irmão Brana, eu peguei o pedaço aqui, se você quiser ler depois, está na mensagem O que vós pensais de Cristo, ou o que vocês pensam de Cristo, ou o que vocês acham de Cristo. 30 de setembro de 1951. Ele disse assim, o irmão Brana disse assim, eu disse para o homem, cientificamente, me mostrem alguém o que é personalidade. Cientificamente agora. Me mostre, me prova. Aí ele disse assim, não dá para fazer. Eu disse, personalidade e amor e estas coisas, Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos, todas estas coisas são reais, são coisas que não dá para serem cientificamente provadas. Por que as pessoas não creem em Cristo, em Deus, em anjos, em amor e em personalidades? Por quê? Simplesmente porque eles estão tentando usar um método científico. Aí olha onde é que ele vai entrar aqui. Quando Deus fez o homem, vai entrar onde nós estamos falando. Quando Deus fez o homem, ele fez ele primeiro em sua própria imagem, o qual é um espírito. Então, ele colocou o homem em 5 sentidos. Não para declarar, mas para contatar sua casa terrestre. Olha só, Deus cria a imagem do homem, cria. Aí ele vai lá e forma o homem do pó da terra. E dá 5 sentidos para esse homem primeiro, mas não colocou o espírito do homem lá ainda. É isso que o irmão Brando está falando. Quando Deus fez o homem, ele fez primeiro em sua própria imagem, o qual é um espírito. Então, ele colocou o homem em 5 sentidos. Tá? Mas ele não está falando que ele colocou o homem em espírito ainda. Não, peraí. Ele colocou esse homem em 5 sentidos. Esses 5 sentidos são os 5 sentidos da carne. Paladar, visão, tato e assim por diante. Não para declarar, mas para contactar sua casa terrestre. Só para mexer com a terra. Para que ele, quando ele fosse trabalhar com a terra, ele pudesse ter algo físico com que operar ela. A parte científica do homem, simplesmente. Aí ele explica o que é. Visão, paladar, tato, olfato e audição. São somente para contactar somente sua casa terrestre. Aí ele diz assim, o homem interior, o qual é o espírito, contata Deus. Você entendeu? Ora, 5 sentidos que o homem primeiramente tinha era só para contactar a terra, como um animal. Ele não tinha arrazoamento, ele não tinha nada disso. Mas logo em seguida, o homem que Deus tinha criado coloca dentro desse animal. Quando ele coloca isso, joga o homem para cima de todos os animais. Porque os outros animais, Deus não fez isso com eles. Eu espero que você esteja entendendo. Aí você fala, mas o que tem a ver isso, irmão Billy, com as coisas presentes? Você vai entender. Se nós dermos sequência, você vai entender o que tem a ver com o dia presente. A ciência... O homem interior, o qual é espírito, contata Deus. Aí ele diz assim, a ciência não sabe nada disso. Como você vai provar? Anjo, Deus, através do paladar, através do tato, através do olfato. Você nunca vai provar. Aí, a fé é um 6º sentido. Ou não, a fé é um sentido individual, além do que qualquer outro aí. Agora, ele está falando que a fé, além do sentido da carne, que são
esse que eu acabei de citar, visão, paladar, tato, olfato, audição, além, memória, razoamento e assim por diante, do espírito, além. A fé vai além disso aí. É o sexto sentido. Este é o homem exterior que Deus colocou em carne humana aqui. Lhe deu 5 sentidos para contatar sua casa terrestre. E o homem interior, o espírito, é operado por 2 sentidos, o qual são a incredulidade e fé. Então, a memória, o arrazoamento, a afeição e assim por diante, eles são operados por 2 coisas. Ou é a fé ou é a incredulidade. Aí ele diz assim. Aí, então, ele assoprou neste homem. Essa última citação está na mensagem Cresto Nisto, de 3 de outubro de 1951. Aí, então, outra citação. Aí, então, ele assoprou neste homem. Agora, eu não sei como ele fez. Ele o pôs em 5 sentidos para que ele pudesse contatar sua casa terrena. Visão, paladar, tato, olfato, audição. E ele o fez desse jeito. Agora, esses sentidos não eram para contatar Deus. Então, Adão, naquela forma, ele não conseguia contactar Deus. O seu sentido para contatar Deus era o seu espírito. Aí ele diz, agora, a sua alma era para governar, ou a alma era para, irmão Branco, 3 pontinhos, a alma que pecar morrerá. Agora, eu estou dando uma volta bem longe para chegar a algo, mas eu espero que você entenda cada ponto disso para que você possa ver exatamente o que Deus teve de fazer no Calvário. Aí, isso aqui está na mensagem A Crueldade e a Pena que Custou para Tirar o Pecado de Nossas Vidas, de 3 de abril de 1953. E eu acredito que tínhamos muito mais a falar, eu não consegui fazer tão breve quanto eu imaginei que eu fosse fazer, mas eu gostaria de mostrar como é que Deus restaurou este homem e Adão, sendo uma alma vivente, quando ele restaura o homem, ele eleva nós a um posto mais alto do que Adão tinha. Talvez para uma próxima oportunidade nós poderemos falar disso. Como é que Deus elevou Adão, ou como é que Deus elevou nós a uma posição mais alta do que Adão tinha lá no princípio. Ele fez algo diferente do que ele fez lá no princípio. Ele fez algo mais glorioso do que ele fez com Adão lá no princípio. Porque veja, você tem que entender que tudo que Deus fez no primeiro homem, Deus, através da sua imensa misericórdia e bondade e amor que ele tinha para com aqueles que viriam, para comigo, para com você, para com todos nós, ele tinha que abrir um caminho para que ele pudesse entrar na raça humana. Por isso que ele teve que criar Adão. Ele não podia fazer Adão eterno como ele. Se ele fizesse assim, ele não poderia se manifestar entre nós e ele não seria Deus para nós. Ele não manifestaria os seus atributos. Nós nunca saberíamos a bondade de Deus, a cura de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a fé de Deus, o amor de Deus, a piedade de Deus, a estatura de Deus, o quanto ele sofreu por nós. E se você ler em Isaías 53, você vai ver que a alma dele, a alma de Jesus Cristo, foi oferecida por nós. Deus oferece a alma deste homem que veio na nossa forma. Ele nunca usurpou ser como Deus. Ele nunca usurpou ser como Deus. Era o próprio Deus que estava nele quem fazia as obras de Deus. Ele falou, não sou eu que estou fazendo, eu não posso fazer. Eu não posso nem fazer. Ele falou, se fosse depender de mim, eu curava todo mundo. Mas eu não posso fazer isso, porque eu sou um de vocês. Eu vim aqui para resgatar vocês de volta à condição original. Eu não vim aqui para curar todo mundo. Se eu curar todo mundo, eles ainda podem morrer. Se eu salvar a saúde de todo mundo, ou se eu der riqueza, ou se eu der alegria, ou se eu der gozo, tudo vai terminar. Eu não vim para fazer isso. O que eu vim aqui é para restaurar de volta o atributo que o homem perdeu lá no princípio, a deidade de Deus. Então Jesus disse, eu não posso fazer isso aí. Agora, para ele executar esse plano, ele não poderia estar no ofício de Deus. Ele teve que vir em ofício de servo. Eu ia ler para vocês aqui, mas não vai dar tempo. O ofício de servo. Porque quem é servo? Quem foi feito escravo do pecado? Não foi eu e você? Ele tomou o nosso lugar, se fez um de nós, mas com tudo isso, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele era o próprio Deus, mas ele deu sua vida. Em outras palavras, qual é a palavra?
ele negou a sua própria vida para viver a nossa vida. Você entende? Jesus, como um homem, negou a sua própria vida para viver a minha vida, para viver a sua vida. Ele veio aqui para viver a sua vida. O que é ser pobre? O que é morar na favela? Nazaré era favela, a pior favela que existia lá. O que é ter uma dor de cabeça terrível? O que é ser xingado? O que é ser cuspido? É o que nós passamos hoje, meu irmão, minha irmã. Nós somos tidos como filhos do diabo, como loucos, como tudo que você imaginar. E sabe de uma coisa? Nós merecemos esses títulos. Nós merecemos cada um desses títulos que são dados a nós, por causa da nossa natureza terrível. Mas nós não queríamos estar nessa natureza. E Deus sabe disso, porque foi Ele quem predestinou a semente dentro dos nossos corações. Deus, sabendo disso, Deus proveu um caminho. Mas Deus requer de nós agora que nós não vamos agir como Deus, porque nós não somos Deus. Nós somos servos deste grande Deus. Se Deus tem que fazer algo, então que Ele faça através de nós, mas não nós fazer não o nosso próprio programa. Você entende? A única coisa que nós queremos ser é podermos, que Deus possa nos restaurar a imagem perfeita de um homem, para que então ele possa refletir-se a si mesmo. Porque se ele não restaurar a imagem de um homem perfeito, ele não pode se refletir em nós. Como que Deus vai se refletir em um caimita? Jamais, ninguém vai entender, ninguém vai saber. Mas o que Deus está fazendo conosco, Ele está restaurando a nossa imagem, Ele restaura a nossa imagem, e agora sim Ele pode refletir as suas 7 cores. Você vê que Deus, nós somos a imagem de Deus, não é? Se você vê lá em Apocalipse, o Espírito do Cordeiro, o Espírito de Deus, o Cordeiro de Deus, tinha 7 espíritos. Agora, aqueles 7 espíritos não são 7 espíritos distintos, mas são 7 atributos deste grande Espírito de Deus, esse grande diamante, as 7 cores. Ora, se nós somos a sua imagem e a sua semelhança, então quer dizer que nós também temos que ter essas 7 virtudes, esses 7 atributos. Estes 7 atributos, que é numa forma de uma pirâmide, a fé, a virtude, está refletindo quem? Está refletindo Deus. Agora, eu vi alguém criticando porque o irmão Branham usou a pirâmide. Sabe por que o irmão Branham usou a pirâmide? Porque na Bíblia se usa a pirâmide. Ora, o que é uma montanha? Não é que uma pirâmide em si, não é uma pirâmide. O que o irmão Branham queria dizer, simplesmente, é que não é um quadrado. Não é um quadrado. O edifício de Deus não é um quadrado, em que tudo é a mesma medida e vai subindo. O que ele queria dizer, não é assim. A fundação é a fé e vai diminuindo até o amor divino lá em cima. O que nós temos de deidade, irmão, é desse tamanhozinho assim. Ó. Mas é esse tamanhozinho aqui que estremece as fundações do inferno e derrota o próprio Satanás. É isso que Deus estava querendo mostrar para nós. Quando Moisés subia a montanha, ele estava subindo uma pirâmide. E lá em cima dessa pirâmide tinha a pedra de coroa, que era a coluna de fogo que descia, a nuvem que descia e cobria a montanha. Aí você fala, mas como assim? Sabe o que é? Deus não veio edificar algo quadrado. É isso que Deus... Simplesmente isso. É uma montanha. O que é uma pirâmide? Não é uma montanha? Na forma de uma montanha? Agora, por que ele tipificou na forma de uma pirâmide e não na forma de uma montanha? Porque uma montanha quadrada você não consegue escalar. Não tem degrau. Como você vai subir num prédio? A menos que você fizesse rapel, mas esse não é o programa de Deus. O programa de Deus é você dar um passo, depois você dá outro passo, depois você dá outro passo, até chegar na pedra de coroa. Moisés, quando ele subia a montanha, ele dava um passo, outro passo. Você já imaginou se Moisés estivesse subindo uma montanha quadrada? Ele nunca ia conseguir subir. Deus estava tentando mostrar, através daquilo lá, como é que Deus ia nos restaurar a imagem perfeita e a semelhança de Deus. Você entende? A primeira era foi o primeiro passo. Depois o segundo passo, o terceiro passo, na forma de uma pirâmide. Se Deus fizesse um quadrado, ninguém chegaria lá. Nós não teríamos essa capacidade. Mas se Deus dá um pouquinho aqui, mais um passo ali, mais um passo ali, nós vamos chegar até o topo da pirâmide. Você está entendendo? Eu espero que sim. Agora, no começo eu li uma oração do irmão Brana, eu vou ler mais uma oração do irmão Brana e nós encerraremos. Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu tentei falar através da mensagem. Como eu disse, se você discordar de mim, eu não vou ficar bravo. Você tem todo o direito. E eu simplesmente tentei pegar alguns apanhados da mensagem do irmão Brana para nos ajudar nessa hora tremenda que nós estamos vivendo. Eu acredito que é essa hora em que cada um de nós devemos se esforçar como nunca nos esforçamos. As pessoas têm uma concepção errada de Deus.
pensa que Deus é mágico, que Deus vai vir fazer uma mágica na sua vida. Você vê as pessoas dizendo, não, se isso aí é verdade, Deus vai me revelar. Irmão, nunca vai funcionar desse jeito. Nenhuma revelação vem a ninguém. Se você não buscar, mas, irmão, é entregar a sua vida. É questão de vida ou morte. As pessoas sentam-se para criticar, mas eles nunca vão em busca deles mesmos. Não, vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos ver, vamos cavar isso aqui. Que nós pudéssemos ter esse espírito excelente de sempre estarmos esforçando. Se nós não atingirmos esta marca, meu irmão, eu vou ficar aqui e você vai ficar aqui. E sabe, a culpa não vai ser de Deus, porque Ele já revelou sua palavra. Só que Ele não vai revelar sua palavra e vai jogar ela para você. Não, Senhor, Deus nunca trabalhou dessa maneira. Deus requer que você vá buscar. E Deus vai provar você para ver se você realmente quer isso ou não. Amém? Agora, na oração final, eu vou ler para vocês, irmão Brando diz assim, Pai Celestial, assim como o sol se põe no entardecer, os passarinhos se ajuntam nas árvores com os seus amados, os pássaros todos vão para os seus ninhos, as pombas vão para os fios alto, para que as cobras não lhes incomodem pela noite, eles se sentam lá e arrulham uns aos outros até que vão dormir, e o sol finalmente se põe. Algum dia chegaremos a essa hora. O pôr do sol vai acontecer. Eu não sei, Senhor, mas há pessoas aqui nesta noite que estão convencidos de que eles estão errados. E eles querem chegar a este lugar, como Lincoln chegou quando ele estava morrendo. Ele disse, vire a minha face para o lado do pôr do sol. E ele começou, Pai nosso que estás no céu. Ou, como Moody antigo disse, é isso aqui que é a morte? Este é o meu dia da coroação. Ó Eterno, receba-os bem agora, pela fé, ao eles se assentarem em seus assentos, tu bateste no coração deles, no assento. Este é o altar deles. Esta é a hora para que tu lhe recebas bem agora. Tu dissestes, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Veja, a Bíblia não disse, aquele que eu vou a ele. A Bíblia está dizendo, aquele que vem a mim. Claro que Deus vai pôr um desejo em você. Sem isso é impossível. Mas muitas vezes Deus põe um desejo em você e você não reconhece o desejo. Você vai aplicar em outras coisas. E Ele deu o desejo para você tornar o desejo contra ele, de volta para Ele. Aí ele diz assim na oração, e algum dia, quando o sol estiver se pondo, a esposa ou o marido estiver parado junto à cama e os médicos estiverem já se afastado, ó santo, santo, aquela linda e dócil quietude um pouquinho antes do sol se pôr, quando poderia nos levantar e dizer, pôr do sol e estrela da tarde, e um chamado bem claro para mim, e que não haja nenhum lamento no foro, quando eu for posto no mar. Ó Deus, conceda-lhes nesta hora, enquanto esperando pela bênção de Deus, que venha até eles, tire o velho temperamento, tudo do mundo, para longe deles, e crie neles um novo coração. Tu dissestes, eu tirarei o velho coração, e porei um novo coração de carne, e porei meu espírito naquele coração, e eles então caminharão em meus estatutos e guardarão meus mandamentos. Porque é uma ordenança de amor e não um dever. Você vai fazer automático. Para nos constranger. É o nosso dever seguir o amor. E eu oro, Deus, que tu darás isso para cada coração que levantou sua mão nessa noite. E aqueles que não levantaram sua mão, que eles possam agora, pela graça, levantar suas mãos para te aceitar e serem cheios de teu espírito neste meigo, dócil, quieta, nesta meiga, dócil e quieta e humilde maneira. Que seja cheio de graça, que saia daqui uma pessoa mudada, como que os pássaros cantarão diferente, como que todo mundo será diferente depois desta hora. Ó Deus Altíssimo. A oração que ele fez na mensagem aos Hebreus, capítulo 7, do dia 15 de setembro de 1957. Agora, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos querendo chegar a algum lugar. Mas eu noto que o que se deixa passar por alto, a Bíblia disse, a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi feita pedra de coroa, ou a pedra de esquina. Em outras palavras, o que você não considera valioso é o que está fazendo falta para você hoje. Muitos entrarão na tribulação não pelas grandes coisas que Deus revelou para nós, mas pelas coisas pequenas que Deus revelou para nós. Se você voltar e ter um coração aberto para entender como é que Deus está fazendo esta obra agora, você vai ver que ela está estampada através de toda a Bíblia. Mas isso requer, eu vou admitir que requer muito esforço. Se você está pensando que Deus é um bonequinho que você vai lá e vai enganar ele, jamais vai acontecer. Deus continua sendo Deus. E ele merece toda a honra, ele merece toda a glória, ele merece todo o louvor, ele merece todo o sacrifício, ele merece... A Bíblia diz,
com toda a com todo o nosso espírito, com toda a nossa força e com toda a nossa força e com todo o nosso espírito. A Bíblia diz, com tudo que há em nós. Nós devemos buscar a Deus nessa hora, porque é uma hora terrível que nós estamos atravessando. Nós vemos o inimigo se levantando e eu creio que é a hora de nós lutarmos. Que seja uma mensagem de encorajamento para vocês. Já extrapolei do meu horário. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer enorme estar falando para vocês, irmãos e irmãs. E eu claro que digo para vocês que você não precisa ficar bravo comigo se eu disse algo que está incorreto, mas ainda assim eu agradeço por vocês terem nos acompanhado e fico muito feliz e muito honrado também. Tá? Eu fico muito honrado que vocês despenderam o tempo de vocês para nos acompanhar nesta noite. E agradeço também a confiança do pastor Raimundo Maia e também do irmão Joglair, de ter me cedido o espaço deles para eu vir falar para vocês aqui. Que são homens de Deus que têm se esforçado ao máximo para trazer as pessoas quanto mais próximo de Deus nesta hora. Também aqui vou ler para vocês quem nos acompanhou. Irmão Edson de Assis Chateaubriand, irmão Heber de Cascavel, irmão Guedes e família de Cascavel, a irmã Gleci e família de Colombo, irmão Christian Franciele, o Bruno e a irmã Emanuele de Curitiba, irmão Edson Soares de Curitiba, irmão Eliezer e Marília de Curitiba, irmão Gerson e família de Curitiba, pastor Raimundo, irmão Josué, o irmão Guilherme, irmão Hugo e Renan de Curitiba, irmão Marcelo e Regiane de Curitiba, a irmã Viviane e Michel de Curitiba, o irmão Derli de Enéas Marques, a irmã Elza de Foz do Iguaçu, a irmã Guiomar e Maria de Guaíra, no Paraná, Lindalva, Guaíra, no Paraná, Diógenes Terezinha e Jataizinho, no Paraná, Marcos e família Jataizinho, no Paraná, Claudete Laiane, irmã Claudete e irmã Laiane, Marechal Cândido Rondon, irmão Arivaldo, em Ouro Verde do Oeste, irmã Deise Castilho, em Pinhais, no Paraná, irmão Elismar, irmã Dilva e irmã Rosângela, em São José dos Pinhais, irmão Joglair, família, em São José dos Pinhais, irmã Maele, em São José dos Pinhais, irmã Marta e irmã Ana Paula, em São José dos Pinhais, irmão Misael e a família dele, em São José dos Pinhais, irmão Hélio, em Serra Morena, no Paraná, irmão Eliel, irmã Maiara e irmã Vilma, em Toledo, irmão Sandro, em Vera Cruz do Oeste, irmão Gentil Guilherme, em Caieiras, irmão Rubens e família, em Campinas, São Paulo, irmão Aparecido e família, em Cosmópolis, irmão José Maria e André, em Paulínia, São Paulo, irmã Dulce, em São José dos Campos, irmão Denilson, em São Paulo, irmão Josias e família, em São Paulo, irmão João Gomes, em Camboriú, Santa Catarina, irmão Hélio e família, em Florianópolis, Santa Catarina, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele, em Itajaí, irmão Antônio Barabas, no Turvo, irmã Ada, em Novo Hamburgo, irmã Rosane, em Novo Hamburgo, irmã Margarete Sabrina, em São Leopoldo, irmão Adilson, irmã Márcia, irmão Melquisedeque e Sofia, em Belo Horizonte, irmão Gilson Menezes, em Cristina, irmã Ana Rosa, em Rio Manso, irmão Jamerson, em Sabará, irmão Elifas e irmã Mônica, em Macaé, irmão Evandir e família, em Campo Grande, e o irmão Norberto, na Parnaíba, no Piauí. Muito obrigado, que Deus os abençoe, tenham uma boa noite, que vocês possam estar meditando naquilo que foi dito aqui. Amém? Um forte abraço com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, tenham uma noite excelente.